Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Dunk Code do YouTube. Hoje é um vídeo muito importante, muito sério, que muitos programadores cometem esse erro, até intermediários avançados, tá? Geralmente avançados, os programadores assim realmente já estão há mais tempo, não chegam a cometer esses erros, mas enfim, é importante todo mundo ver para tomar essa consciência. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero te mostrar o último aplicativo, um dos últimos, né, na verdade, que eu coloquei no nosso curso de desenvolvimento de aplicativos, que é um curso que tem dentro da plataforma da Dunk Code, que faz parte do pacote Full Stack, mas também pode ser adquirido separadamente. Enfim, só compartilhar esse projetinho com vocês para mostrar como é que está o andamento do curso e a gente já vai pro vídeo. Olha só. Então, pessoal, agora com o pacote Full Stack Master da Dunk Code, você pode levar todos os nossos cursos de programação de uma vez só e aprender a desenvolver websites, sistemas web, aplicativos nativos, os aplicativos que você está vendo aqui, um dos diversos aplicativos e centenas de projetos que a gente tem. Esse projeto aqui foi muito legal porque ele começou como algo simples. A gente não mudou a simplicidade do app em questão. Se você está se perguntando que código é esse, a gente está utilizando React Native para o desenvolvimento. E a gente conseguiu fazer algo muito legal, que de fato a gente tem um aplicativo versão offline e o aplicativo versão online. Ele é muito fácil de você, enfim, se quiser publicar ele, vamos dizer assim, sem se conectar com nenhuma API, funciona bem também, caso você queira se conectar com uma API. A gente está utilizando o que tem de mais moderno, né, que eu estou ensinando, que é React Hooks, que é uma das últimas features que tem. Enfim, um aplicativo bem bacana. Olhando assim a interface, ele se manteve simples, mas ele é muito massa porque a gente fez aqui para controlar as músicas. A gente consegue controlar aqui, no caso eu coloquei do Guns N' Roses, mas enfim, é apenas um exemplo. E a gente consegue puxar o som de arquivos externos, assim como de forma interna, né? Como eu falei, você como aluno pode decidir o que quer fazer com os aplicativos que a gente desenvolve. E é isso aí, o aplicativo está funcionando 100%, você consegue controlar, e é mais um aplicativo aí que você tem no seu arsenal, que você pode publicar e adaptar de acordo com a sua necessidade. A aula em questão ela já foi publicada, tá? Ela foi publicada hoje, dessa última aula que estava faltando, já está aqui na sua área de membros. E é isso aí, mais um aplicativo completo que a gente tem aqui no nosso curso de desenvolvimento de aplicativos. Agora vamos voltar para o vídeo, eu tenho que te contar alguns erros graves que um programador não pode cometer. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos ao primeiro erro. Vou listar 3 erros aqui, você vai notar que estes erros talvez não sejam considerados apenas erros, talvez tenham outros conceitos, mas fica aqui comigo que provavelmente você vai se identificar ou vai ver de alguém que precisa dessas dicas. Eu já quero que você compartilhe esses vídeos em rede social, com seus amigos que programam, enfim, vamos lá. Primeira delas, grupos de programação, mais especificamente na rede social Facebook. E eu sinto em dizer que isso é no Brasil apenas, tá? E por que eu estou dizendo que é no Brasil apenas? Porque eu frequento comunidades lá fora. Inclusive eu participo de grupos de mentoria, e assim, eu também tenho mentores lá de fora. E isso não acontece lá, por algum motivo é aqui no Brasil. Não, eu amo o meu país, mas quando a gente fala de grupo de programação no Facebook, é um problema. Corre! Ah, Gui, mas não tem os grupos de programação do Facebook da Dunk Code, o grupo do Telegram? Tem, só que tem uma diferença, tem moderação e o propósito é compartilhar conhecimento, todo mundo se ajudar e novamente tem moderação. Os grupos de Facebook, para quem está começando agora, muitas pessoas recorrem para lá para talvez algum conhecimento a mais, ou talvez não teve condição de investir em um curso, algum mentor, não tem condição de investir em um material melhor e vai lá no grupo. O que acontece nesses grupos? O primeiro, não tem moderação, tá? Eu não vou citar nome de grupos aqui, mas enfim, na verdade eu vou citar, não tem problema. Tem, se eu não me engano, Desenvolvimento Web Brasil, Desenvolvimento Web, esses nomes assim mesmo que já ligam de cara com programação, PHP alguma coisa, tem vários grupos aí, tá? Esses que eu citei foram alguns, mas isso vale praticamente para todos os grupos no Facebook aqui no Brasil. Então, você vai lá, estes grupos para início de conversa não tem tanta moderação. Por que não tem tanta moderação? Simplesmente porque a pessoa que criou o grupo não é o trabalho dela esse grupo, não ganha nada em cima. Então, talvez não seja por mal que o dono do grupo, né, o que criou o grupo acaba deixando a zoeira correr solta lá. Não, é simplesmente porque realmente não é o foco principal e o pessoal acaba fugindo muito do assunto. Vamos lá para um exemplo então, dá um exemplo aqui, para de falar, então dá um exemplo. É o seguinte, você tem alguma dúvida de programação, você vai lá nesse grupo, você é iniciante, certo? Muitas vezes, quando você vai perguntar alguma coisa lá relacionada à programação, 90% das vezes ou alguém vai tirar sarro, ou alguém vai, enfim,
tirar sarro da sua pergunta e não vai contribuir em nada. Resultado, você acaba ficando para baixo, você acaba perdendo tempo com aquela discussão no grupo do Facebook e não te ajuda em nada. Outra coisa também que acontece nesses grupos é muitas vezes fugir o foco do assunto. Então, você entrou em um grupo que quer falar de front-end, por exemplo, ou um grupo que quer falar de PHP. Do nada, às vezes, começam postagens aleatórias falando sobre outros temas qualquer da nossa sociedade. Ou seja, não servem para absolutamente nada. E aqui eu vou falar uma coisa que até talvez... eu como tenho os cursos da Dunk Code, enfim, talvez seja até errado eu falar, mas quer pesquisar algo sobre programação? Quer ter algum lugar onde você pode estar sempre interagindo e sempre vendo o que está acontecendo? É a documentação. O melhor lugar para você aprender é na documentação, se você não tem nenhum curso, enfim. Foge dos grupos, fica só você e a documentação da linguagem. É assim que os profissionais... E eu vou dizer que eu nunca participei em grupo de programação, tá? Eu nunca tive esse costume e, desde quando eu comecei a programar até hoje, eu realmente sou um cara assim, eu sou mais aquele lobo solitário, mas se você realmente quer conteúdo e não quer ficar nesses grupos aí, você está procurando alguma alternativa, vai na documentação da sua linguagem ou da tecnologia que você está aprendendo, que com certeza vai agregar muito mais valor. Aqui mais o grupo que eu estou participando no Facebook tá legal, eu nunca vi nada disso, então parabéns, você conseguiu pegar uma das poucas exceções, ok? Então, fuja dos grupos do Facebook de programação. Lá é geralmente pessoas iniciantes, assim, que estão participando, que não tem nenhum problema, mas o maior problema, como eu te falei, são que tiram sarro da sua pergunta, não tem moderação e não vai te agregar, certo? Então, vai para a documentação da linguagem. Eu não estou só apontando o erro, eu estou apontando também a solução, ok? Bom, para o segundo, esse daqui não é bem um erro, mas basicamente é um erro que você comete ao pensar nisso. Vamos lá que eu vou tentar te explicar melhor. O Stack Overflow, que é um dos maiores fóruns hoje que tem de programação, eu até hoje utilizo o Stack Overflow, eu no caso utilizo a versão internacional, mas isso, agora não vou só ficar falando mal do Brasil também, né? Isso acontece no mundo todo, é internacional. O Stack Overflow, fórum de programação, novamente tem diversas linguagens que você pode consumir o conteúdo desse fórum, né? Diversos países, tem diversas culturas ali, mas é sempre a mesma coisa. Você vai lá, vê alguma pergunta e você começa a ler as respostas e você vê uma resposta melhor do que a outra. Ou você faz alguma pergunta lá e é uma resposta melhor do que a outra. Ou talvez até também zombem da sua pergunta, mas não do jeito que zombam no Facebook, até porque o Stack Overflow é um fórum mais formal, é um fórum assim com mais... Vamos dizer assim, é um povo mais... realmente um pouco mais educado, por assim dizer, né? Até porque pode ser banido. Enfim. Mas o que acontece? Quando você faz uma pergunta ou vê alguma pergunta que tem essas respostas super elaboradas, você começa a pensar, isso é normal, tá? Porque eu já fiz pesquisa, já fiz enquetes realmente para ver se isso realmente acontece com todo mundo, eu já vi artigos sobre isso, de que a pessoa que está lendo aquelas respostas muitas vezes se sente mal por não saber aquela informação. Ou seja, você fez uma pergunta, estão te dando a resposta, mas uma resposta é melhor do que a outra no Stack Overflow a ponto que você começa a sentir uma fraude, a famosa síndrome do impostor, ou você não é tão bom quanto o rapaz que respondeu aquilo, ou enfim, é basicamente um erro você pensar nisso. Tá entendendo? É um erro assim que é meio que acontece com todo mundo, mas eu tô aqui para te dizer que não é isso que acontece. O Stack Overflow, muitas dessas pessoas que perdem o tempo e que estão toda hora lá respondendo perguntas e toda hora tem alguma coisa nova, parece que você posta alguma coisa e já tem alguém esperando para responder a sua pergunta no Stack Overflow. Isso acontece porque tem uma questão de reputação naquele fórum. Muitas pessoas estão lá só para ficar respondendo a pergunta, ficam o dia inteiro pesquisando para dar a resposta para sua pergunta e vão ganhando reputação. E é basicamente isso. Não é porque aquele programador é melhor do que você, ou o outro também que respondeu é muito melhor do que você. Não, é simplesmente porque essas pessoas que ficam o dia inteiro no Stack Overflow respondendo perguntas só fazem isso e vão ganhando reputação. E o erro aqui talvez seja um pouco mais difícil de interpretar, mas é um erro de você pensar que essas pessoas são melhores do que você só porque conseguem fazer respostas super elaboradas. É basicamente isso. Talvez seja uma coisa meio boba para quem está vendo esse vídeo aqui no canal agora e não está entendendo direito, mas é basicamente isso. O Stack Overflow é um fórum muito útil, mas as pessoas que estão lá consumindo, pesquisando e vendo uma resposta melhor do que a outra,
subconscientemente acabam vendo e achando que não são tão boas o suficiente porque veem que tem programadores muito melhores só porque formularam uma resposta de, sei lá, 5 parágrafos, enfim, o que for. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não cometa o erro de achar que você não é tão bom quanto eles, porque, como eu te falei, o Stack Overflow é para isso. É basicamente um fórum onde você vai respondendo, vai ganhando reputação, e tem pessoas que ficam o dia inteiro ali. E tem até pessoas que você deve achar que são incríveis porque você viu uma resposta sensacional, mas que na verdade talvez até sejam, mas não é tanto como você está pensando, e simplesmente fizeram uma pesquisa para responder a sua pergunta. Ok? Bom, vamos para o terceiro erro que os programadores cometem, e esse daqui é um pouco mais direto, não tem tanta reflexão quanto estes dois que eu falei. É basicamente o seguinte: pensa muito antes de fazer o negócio acontecer. Por exemplo, como programador, muitas vezes a gente tem dúvidas, certo? E muitas vezes a gente quer começar algum projeto novo e aparecem muitas dúvidas na nossa cabeça. Mas se tem uma dúvida principal que aparece e que faz a gente ficar se remoendo e que fica incomodando a gente, é aquela: será que isso é possível? Será que eu consigo fazer isso? Será que vai dar errado? Enfim, além de todas as coisas técnicas que você tem que pensar, você fica com medo. Você fica achando que você não é capaz de fazer aquilo, que vai acontecer erros, enfim. Então, são duas coisas: as preocupações reais que você tem da sua aplicação, como é que ela vai funcionar, as tecnologias que você vai utilizar, e aquelas preocupações de antes do negócio acontecer, você ficar pensando em tudo que pode dar de errado. E novamente eu não estou falando aqui porque eu vi um caso ou outro, mas isso é muito comum na comunidade hoje. E não tem problema, é normal, tá? E qual que é a solução disso? Qual que é a solução para isso? Eu não estou só dizendo erros, eu estou dizendo também o que você deve fazer para acertar e se sentir melhor. É o seguinte: pense apenas nas coisas técnicas. As dúvidas que você tem, se alguma coisa vai dar certo ou não, ou se você vai falhar ou não, tira isso da sua cabeça e simplesmente senta na cadeira e começa a programar. Começa a dar vida para a sua ideia. E isso é o principal. Claro que tudo isso que eu comentei no vídeo, realmente assim, a gente vê muito, mas esse daqui é uma coisa assim mais direta e que você já pode pegar do vídeo aqui que você está vendo no canal e realmente já aplicar na sua vida como programador. Sem pensar muito, simplesmente senta e começa a fazer. Eu já cansei de muitas... Isso acontece comigo, acontecia, eu cada vez evito, né? A gente vai aprendendo. Eu já cansei de muitas vezes eu pensar em alguma coisa que eu quero programar, seja para a plataforma da Dunk ou alguma solução nova que eu estou criando, e na minha cabeça eu coloco 1000 obstáculos e chega na hora eu sento na cadeira, faço, e é 1000 vezes mais fácil do que eu estava pensando. Eu sei que isso acontece com muitas pessoas, principalmente quando eu faço sessão de perguntas no Instagram, vejo nos grupos, né, dos nossos grupos privados, o pessoal, acontece muito isso, de achar uma coisa que é muito difícil, mas quando vai fazer é mais fácil ainda do que estava imaginando, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu não sei se o termo erros é totalmente correto, mas enfim, eu não tinha um título melhor para o vídeo. Eu tentei explicar da forma mais clara possível. Comenta aqui embaixo o que você achou, se isso já aconteceu com você. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Um forte abraço e novamente desculpa se o vídeo ficou tão longo. Mas é isso aí, forte abraço e até a próxima.